E aí galera, beleza? Canal Fatos Relevantes novamente. E hoje galera, falaremos sobre a história da Primeira Guerra Mundial. E antes de continuar esse vídeo, eu peço a vocês que deixem o seu like, sua curtida, compartilhe esse vídeo por favor, se inscreva no canal, valeu. Então bora pro vídeo. A Primeira Guerra Mundial, também conhecido como a Grande Guerra, começou nos anos de 1914, após o assassinato do arquiduque Franz Ferdinand da Áustria. O seu assassinato catapultou para uma guerra em toda a Europa, que durou até os anos de 1918. Durante o conflito, a Alemanha, Áustria, Bulgária e Império Romano lutaram contra a Grã-Bretanha, França, Rússia, Itália, Romênia, Japão e Estados Unidos. Graças às novas tecnologias militares e aos horrores da guerra de trincheiras, a Primeira Guerra Mundial viu níveis sem precedentes de carnificina e destruição. Quando a guerra acabou e as potências aliadas reivindicaram a vitória, mais de 16 milhões de pessoas haviam sido mortas, entre elas soldados, civis, crianças, jovens, mulheres, homens. E antes de continuar essa história, agora falaremos um pouco sobre o arquiduque de Franz Ferdinand, um dos fatores da ocorrência da Primeira Guerra Mundial. As tensões estavam se formando em toda a Europa, especialmente na problemática região dos Balcãs, no sudeste da Europa, muitos anos antes de a Primeira Guerra Mundial estourar. Várias alianças envolvendo potências europeias, o Império Otomano, a Rússia e outros partidos já existiam há anos, mas a instabilidade política nos Balcãs, particularmente na Bósnia, Sérvia e Herzegovina, ameaçava destruir esses acordos. A centelha que desencadeou a Primeira Guerra Mundial foi atingida em Sarajevo, na Bósnia, onde o arquiduque Franz Ferdinand, herdeiro do Império Austro-Húngaro, foi morto a tiros, junto com a sua esposa, Sofia, pelo nacionalista sérvio Gavrilo Princip, em 28 de junho de 1914. O assassinato de Franz Ferdinand deu início a uma cadeia de eventos que aumentava rapidamente. A Áustria-Hungria, como muitos países ao redor do mundo, culpou o governo sérvio pelo ataque e esperava usar o incidente como justificativa para resolver a questão do nacionalismo sérvio de uma vez por todas. Começa a Primeira Guerra Mundial. Convencido de que a Áustria-Hungria estava se preparando para a guerra, o governo sérvio ordenou que o exército se mobilizasse e apelou à Rússia por ajuda. Em 28 de julho, a Áustria declarou guerra à Sérvia, e a tênue paz entre as grandes potências da Europa rapidamente entrou em colapso. Em uma semana, a Rússia, a Bélgica, a França, a Grã-Bretanha e a Sérvia aliaram-se contra a Áustria-Hungria e a Alemanha, e a Primeira Guerra Mundial começou. A Frente Ocidental. De acordo com uma estratégia militar agressiva conhecida como Plano Schaeffer, batizada em homenagem a seu idealizador, o marechal do campo chamado Alfred von Schaeffer, a Alemanha começou a lutar na Primeira Guerra Mundial em duas frentes, invadindo a França através da Bélgica e confrontando a Rússia no leste. Em 4 de agosto de 1914, as tropas alemãs cruzaram a fronteira com a Bélgica. Na primeira batalha da Primeira Guerra Mundial, os alemães atacaram a cidade de Lide, usando armas poderosas de seu arsenal. Enormes canhões de cerco para capturar a cidade em 15 de agosto. Os alemães deixaram morte e destruição em seu rastro. Avançaram pela Bélgica em direção à França, atirando em civis e executando um padre belga que acusaram de incitar a resistência civil. Na primeira Batalha do Marne, travada entre 6 e 9 de setembro de 1914, as forças francesas e britânicas enfrentaram um exército invasor da Alemanha, que já havia penetrado profundamente no nordeste da França, a 30 milhas de Paris. As tropas aliadas contiveram o avanço alemão e montaram um contra-ataque bem sucedido, empurrando os alemães de volta ao norte do rio Asne. A derrota significou o fim dos planos alemães de uma vitória rápida na França. Ambos os lados cavaram trincheiras e a frente ocidental foi o cenário para uma guerra de desgaste infernal que duraria mais de 3 anos. Batalhas particularmente longas e caras nessa campanha foram travadas, entre fevereiro e dezembro de 1916, e na Batalha de Somme, entre julho e novembro de 16. As tropas alemãs e francesas sofreram quase 1 milhão de baixas apenas na Batalha de Verdun. Na frente oriental, na Primeira Guerra Mundial, as forças russas invadiram a região controlada pelos alemães na Prússia Oriental e na Polônia, mas foram interrompidas pelas forças alemãs e austríacas na Batalha de Tannenberg, no final de agosto de 1914. Apesar dessa vitória, o ataque da Rússia forçou a Alemanha a mover 2 corporações na frente ocidental para a oriental, contribuindo para a derrota alemã na Batalha de Marne. Combinada com a feroz resistência aliada na França, a capacidade da enorme máquina de guerra da Rússia de se mobilizar com relativa rapidez no leste garantiu um conflito mais longo e cansativo. Em vez da vitória rápida que a Alemanha esperava obter sob o Schlieffen,
Em meio a tudo isso, existiu-se a Revolução Russa, entre os anos de 1914 a 1916. O exército russo montou várias ofensivas na frente oriental da Primeira Guerra Mundial, mas foi incapaz de romper as linhas alemãs. A derrota no campo de batalha, combinada com instabilidade econômica e escassez de alimentos e outros itens essenciais, levou ao crescente descontentamento entre a maior parte da população da Rússia, especialmente os trabalhadores e camponeses atingidos pela pobreza. Essa hostilidade crescente foi direcionada ao regime imperial e sua impopular esposa alemã, chamada Alexandra. A crescente instabilidade da Rússia explodiu na Revolução Russa, em 1917, que acabou com o governo czarista e interrompeu a participação russa na Primeira Guerra Mundial. A Rússia alcançou um armistício com as potências centrais, no início de dezembro de 1917, liberando as tropas alemãs para enfrentar os aliados restantes na frente ocidental. América entra na Primeira Guerra Mundial. Com a eclosão dos combates em 1914, os Estados Unidos permaneceram à margem da Primeira Guerra Mundial, adotando a política de neutralidade defendida pelo presidente Woodrow Wilson, enquanto continuavam a se envolver no comércio e na navegação com países europeus de ambos os lados do conflito. A neutralidade, no entanto, era cada vez mais difícil de manter em face de agressão não controlada de submarinos da Alemanha contra navios neutros, incluindo aqueles que transportavam passageiros. Em 1915, a Alemanha declarou as águas ao redor das ilhas britânicas como uma zona de guerra, e submarinos alemães afundaram vários navios comerciais de passageiros, incluindo alguns navios dos Estados Unidos. O protesto generalizado contra o naufrágio do U-Boat transatlântico britânico da Lusitânia, que viajava de Nova York para Liverpool com centenas de passageiros americanos a bordo. Em maio de 1915, ajudou a virar a maré da opinião americana contra a Alemanha. Em fevereiro de 17, o Congresso aprovou um projeto de lei de apropriação de armas de 250 milhões de dólares com o objetivo de preparar os Estados Unidos para a guerra. A Alemanha fundou mais 4 navios mercantes americanos no mês seguinte. Em 2 de abril, Woodrow Wilson compareceu ao Congresso e pediu uma declaração de guerra contra a Alemanha. Com a Primeira Guerra Mundial tendo efetivamente estabelecido um impasse na Europa, os aliados tentaram obter uma vitória contra o Império Otomano, que entrou em conflito ao lado das potências centrais no final de 1914. Após um ataque fracassado aos Dardanelos, as forças aliadas lideradas pela Grã-Bretanha lançaram uma invasão terrestre em grande escala na península de Galípoli, em abril de 1915. A invasão também se revelou um fracasso terrível. Em janeiro de 16, as forças aliadas encenaram uma retirada total das costas da península após sofrer 250 mil baixas. A Primeira Guerra Mundial foi o primeiro grande conflito a controlar o poder dos aviões. Embora não tenha tanto impacto contra a Marinha Real Britânica, o uso de aviões da Primeira Guerra Mundial pressagiava seu papel central posterior em conflitos militares ao redor do mundo. No início da Primeira Guerra Mundial, a aviação era um campo relativamente novo. Os irmãos Wright fizeram o primeiro voo sustentado apenas 11 anos antes, em 1903. As aeronaves foram inicialmente usadas principalmente para missões de reconhecimento durante a Primeira Batalha do Marne. Informações passadas dos pilotos permitiram que os aliados explorassem os pontos fracos nas linhas alemãs, ajudando os aliados a empurrar a Alemanha para fora da França. As primeiras metralhadoras foram montadas com sucesso em aviões em junho de 1912 nos Estados Unidos, mas eram imperfeitas. Se cronometrada incorretamente, uma bala pode facilmente destruir a hélice do avião de onde veio. O inventor holandês Anthony Fokker melhorou o sistema defletor francês em 1915. Seu interruptor sincronizava o disparo das armas com a hélice do avião para evitar colisões. Embora esse avião mais popular durante a Primeira Guerra Mundial fosse o Fokker-Reckley, de um assento, criou mais 40 tipos de aviões para os alemães. No final da guerra, os aliados estavam produzindo 5 vezes mais aeronaves do que os alemães. Em 1º de abril de 1918, britânicos criaram a Royal Air Force, a primeira força aérea a ser um ramo militar independente da Marinha ou do Exército. O papel da 92ª e 93ª Divisão. O Tratado de Versalhes, na Conferência de Paz em Paris, em 1919. Os líderes aliados declararam seu desejo de construir um mundo pós-guerra, que se salvaguardasse contra conflitos futuros de escala tão devastadores. Alguns participantes espantosos até começaram a chamar a Primeira Guerra Mundial de a guerra para acabar com todas as guerras, mas o Tratado de Versalhes, assinado em 28 de junho de 1919, não alcançaria esse objetivo elevado. Sobrecarregada com a culpa da Alemanha, apesar das reparações e negada a entrada da Liga das Nações, a Alemanha se sentiu induzida a assinar o tratado por acreditar que qualquer paz seria uma paz sem vitória, conforme apresentado pelo presidente Wilson em seu famoso discurso de 14 pontos de janeiro de 1918. Com o passar dos anos, o ódio ao Tratado de Versalhes e seus autores transformou-se em um ressentimento latente na Alemanha, que 2 décadas depois seria considerado uma das causas da Segunda Guerra Mundial.
Vítimas da Primeira Guerra Mundial. A Primeira Guerra Mundial tirou a vida de mais de 9 milhões de soldados, mais de 21 milhões ficaram feridos. As baixas civis chegaram a cerca de 10 milhões. Os dois países mais afetados foram a Alemanha e França, cada um dos quais enviou cerca de 80% de suas populações masculinas com idade de entre 15 e 49 anos para a batalha. O legado da Primeira Guerra Mundial. A Primeira Guerra Mundial trouxe consigo uma grande agitação social, à medida que milhões de mulheres entraram no mercado de trabalho para substituir os homens que foram para a guerra e que nunca voltaram. A Primeira Guerra Global também ajudou a espalhar uma das pandemias globais mais mortais do mundo, a epidemia da gripe espanhola, de 1918, que matou cerca de 20 a 50 milhões de pessoas. A Primeira Guerra também foi conhecida como a Primeira Guerra Moderna. Muitas das tecnologias eram associadas a conflitos militares. Metralhadoras, tanques, combate aéreo, comunicação de rádio foram introduzidas em grandes escalas durante a Primeira Guerra Mundial. Com isso, entre os anos de 1925 foram criadas outras armas químicas, armas que teriam destruições em massa. E essa foi a história da Primeira Guerra Mundial. No próximo vídeo contaremos a história da Segunda Guerra Mundial, a mais devastadora de todos os tempos. Espero que tenha gostado desse conteúdo e tenha tido conhecimento como nós tivemos fazendo esse vídeo. Obrigado por estar até aqui, uma boa noite, boa tarde, até mais.